E deu ruim é o que algumas pessoas dizem quando a comunicação sai dos eixos na família, em casa, em qualquer ambiente onde temos que nos relacionar com as pessoas. E nós vamos falar hoje sobre 6 posturas que realmente fazem dar ruim a comunicação. E eu quero que enquanto você espera essa reflexão, dê aí o seu joinha, o seu curtir, curta, compartilhe, inscreva-se nos nossos canais nas redes sociais. Eu volto já dizendo o que pode dar ruim, mas também aquilo que pode dar certo. Pois bem, estou aqui para falar sobre essas coisas que podem dar ruim, mas também podem ser muito boas, dependendo de como nós damos valor aos nossos relacionamentos. Eu tenho falado que a vida é feita de relacionamentos. Ela começa assim porque o próprio Deus nos colocou na história interdependentes, dependentes de outras pessoas, desde a gênese, do começo de nossos processos de vida, na família, na sociedade, na escola, no trabalho, na igreja, em todos os lugares nos quais estamos. E também são as crises relacionais que afetam-nos de uma maneira muito profunda, se não observadas, cuidadas e, de fato, regadas de uma boa maneira. Pode sim dar ruim, não só para os outros em relação a nós, mas para nós mesmos quando não nos cuidamos sobre esse aspecto. Hoje eu quero colocar aqui algumas situações que podem realmente produzir dissabores em nossas posturas relacionais com as pessoas que estão à nossa volta. Eu diria que algumas vezes nós nos deparamos com ambientes familiares silenciosos. E, de fato, nesses ambientes, em primeiro lugar, é onde o silêncio se estabelece por diversas razões. Há aqueles que, quem sabe, um dia tentaram se expressar e foram calados porque não foram levados a sério. Há aqueles outros que, por sua timidez, não têm essa condição de colocar com assertividade aquilo que pensam. Há outros que se cansaram de dizer as mesmas coisas. E agora temos um novo fenômeno, o fenômeno do afastamento em função das mídias digitais, das redes sociais. Então, cada um na sua casa pega o seu celular, está num canto, há impressão de presença, mas há uma realidade de ausência. Cada um no seu mundo, cada um vivendo ao seu modo, experimentando, sorver dali do ambiente das mídias digitais os seus interesses, e o outro que está à nossa volta pode não importar tanto assim. Esse ambiente silencioso faz com que todos recusem a expressar as suas ideias, impressões, sentimentos, necessidades de ajustes, e esse afastamento certamente não acabará bem. Outra coisa que pode acontecer na vida familiar e na vida como um todo, no sentido de comunicação, é quando existe uma comunicação de um lado só, onde apenas algum indivíduo da família ou do ambiente no qual estamos tem a tendência de se comunicar. E o pior, ele não apenas tem a tendência de se comunicar, mas espera que os outros se comuniquem através de uma exigência de que todos falem. A Bíblia fala sempre que não será por força nem por violência, não acontecerá isso de uma maneira a comunicação a acontecer apenas pela exigência de um só. A comunicação é produto do diálogo, e diálogo pressupõe mais de uma pessoa. Quando um não quer, 2 não brigam, disse alguém. E alguns que exatamente utilizam-se dessa premissa para assim se mesmar, fechar, se calar, e nem obrigadas estarão colocando a sua opinião ou aquilo que realmente deveria ser colocado em sinceridade e transparência de coração. Por outro lado, quando um só comunica, não há diálogo, e aí também não há comunicação.
Uma outra realidade que encontramos, aquela forma de comunicação que chamamos de comunicação intelectual. Ela traz apenas aquilo que se pensa, mas não aquilo que se sente. Não é algo que é trazido com a profundidade das dores que estão ocultas em meio a tudo que se está vivendo. Não há coragem para se expor de fato quem se é por dentro. Isso também pode trazer avaliações cognitivas, intelectuais, superficiais, mas não produz cura. Não há aquela conversa aprofundada sobre o que se está vivendo, sobre as causas, sobre as realidades onde os traumas e as dores se manifestam. E isso não gera aprofundamento, não gera aliança e não gera busca mútua entre as pessoas que estão no ambiente dessa comunicação, que visam de fato resolver problemas. Somente trazem leituras e, quem sabe, diagnósticos muito superficiais das crises que se vive. Outra realidade que encontramos é a realidade de pessoas que se utilizam da comunicação indireta. Isso acontece muito com casais que brigam, né? E têm os seus filhos ou pessoas que habitam à sua volta. E aí vão dizer, através dos seus filhos, para o cônjuge, aquilo que estão pensando, querendo ou que necessitam. A comunicação deixa de ser direta para ser indireta, para ser transposta ou transportada por outros agentes. Claro que isso refere-se à imaturidade, reflete na vida das pessoas que o fazem, a condição de pessoas que ainda não entenderam que um conflito se resolve com ambos e não se utiliza como arma o silêncio e, pior ainda, usar recados para que o outro possa, de alguma maneira, receber as suas intenções ou perceber os seus sentimentos. Maturidade é olhar nos olhos, dizer o que se sente e ter a coragem para, dizendo isso, buscar solução e não apenas buscar conflitos, que é o que muitas pessoas fazem. Aí entramos naquela comunicação limitada a brigas e momentos de irritação, onde o único objetivo é falar para atingir o outro, é falar para agredir o outro, é usar a forma irônica ou agressiva no sentido verbal para fazer com que aquilo que de pior temos das convicções que o outro porventura seja dito, verbalizado e jogado no rosto. O que isso vai gerar? Mais conflito ainda, porque ou o outro se colocará numa defesa, se trancará e não haverá conversa que produza a solução, ou o outro vai também se tornar agressivo, e a agressividade como semente lançada um para o outro só tende a eclodir e ser ainda pior, ser ainda um conflito maior, macrodimensiona o conflito. Eu conheço pessoas que têm a habilidade de aumentar brigas, não são pacificadores, não são pessoas que buscam a paz, mas são pessoas que dão um boi para não entrar numa briga, como dizem, mas dão uma boiada para não sair dela. E daí é claro que quando isso é assim, não produzirá nenhum tipo de efeito, senão de contendas, conflitos, dores, amargura, ódio, e depois disso ainda ter a condição, se quiser acertar a vida, de buscar uma forma de pedir perdão e perdoar aquele que o ofendeu. Eu diria que ainda numa última situação relacional, hoje, na nossa reflexão, poderíamos pensar naquela comunicação que se torna, aí sim, o ápice do pior, porque ela acontece em demonstrações físicas de agressividade. Esse é um problema que se tornou externo e vai se tornar em violência, agressividade e, no mais brando, nas manipulações que exigem trocas e favores entre um e outro para que se suportem mutuamente. Certamente, quando chegou-se a esse nível, é porque tantos outros níveis anteriores já haviam sido suplantados. Pastor Fernando, como é que a gente não faz dar ruim tudo isso?
Em primeiro lugar, eu quero dizer para você entender a compreensão que temos de que todos nós temos limites, defeitos, falhas e estamos nisto todos sendo aprimorados. Se olharmos para os outros, assim como nós olhamos para nós mesmos, porque para nós mesmos, muitas vezes nós queremos misericórdia, mas para o outro a gente quer feridas. A gente quer que o outro sinta o efeito daquilo que nos fez, né? Aí entra aquele espírito de vingança, aquele espírito de altivez, de soberba. Como eu disse, nunca poderá solucionar nada em casa, no trabalho, na vida, onde quer que seja. É por isso que há uma regra relacional que é conhecida como regra de ouro. Está na palavra de Deus em Mateus capítulo de número 7, versículo 12. Faça aos homens assim como você quer que eles façam a você. Ou seja, a chave dos relacionamentos é se colocar no lugar do outro. Como o outro receberia aquilo que eu estou pronto a dizer ou a fazer? Que impacto viria sobre o outro? Eu gostaria que esse mesmo impacto viesse sobre a minha vida, viesse sobre o meu coração. A regra áurea diz isso. Faça aos homens aquilo que você deseja que eles façam a você. Antes de exigir que os outros sejamos nós em primeiro lugar. Esta é uma semeadura poderosa, porque se alguém quiser brigar com a gente, vai brigar sozinho. Porque a gente estará disposto a resolver conflitos e não a macrodimensioná-los, e não a criar um escudo onde eu possa só buscar defesas para os meus argumentos quanto àquilo que eu sei que eu também errei. Muitas vezes o fato de eu omitir ou não aceitar os meus erros vai criar também no outro um bloqueio de também estabelecer-se na ofensiva, de só colocar os nossos erros. Mas quando nós reconhecemos os nossos limites, falhas, erros, e usamos muito mais a expressão nós do que o eu, ou seja, num problema relacional, em casa, no trabalho, na igreja, na rua, onde quer que seja, sempre os atores têm responsabilidades compartilhadas. É, quem sabe um em nível maior e outro em nível menor. Alguém perde a razão no meio do caminho. Mesmo que estejamos nós com a razão, podemos, se nos perder no diálogo, entrar no nível do que o outro, trazendo as suas dores e amarguras, produziu na conversa e também nos afetou, fazendo-nos devolver com a mesma moeda. A Bíblia diz que a gente não deve pagar o mal com o mal, mas a gente pode pedir graça a Deus para viver, sim, semeando o bem e buscando soluções nos conflitos, olhando primeiramente para nós. De que maneira eu posso ser responsável também, em algum nível, nesse conflito que está acontecendo? E que tal dizermos um ao outro, vamos buscar nós dois as nossas responsabilidades e procurar ser melhores um para com o outro e um com o outro? Tudo isso pode produzir no final desta condição não o deu ruim, mas o deu bom. Por quê? Porque podemos estabelecer sim a solução de conflitos com sabedoria. A Bíblia diz, a palavra branda desvia o furor. Que essa seja a nossa disposição no meio de um conflito e que Deus nos dê graça de controlar os nossos temperamentos e a nossa maneira de receber as palavras difíceis que outros trazem ao nosso coração. Todos nós podemos e precisamos crescer nisso. E só a graça de Deus pode nos capacitar para tal. Que tal revermos os nossos caminhos na comunicação? Você está vendo que como está sendo bom a gente conversar sobre isso em Heaven Force, a força do céu, porque só a força do céu nos faz, em Cristo Jesus, enxergar o que nós precisamos. Que Deus te dê graça e abençoe a você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em todos os ambientes, no nome de Jesus. Amém.